Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Bom dia a todos, ótimo feriado a todos. Banca Conspan 2025, questões de psicopedagogia, parte 6, conforme combinamos, tá? Tô seguindo a série de partes lá que eu tinha comentado com vocês. Passei alguns dias sem vir aqui, por conta de problema de garganta, um pouco de gripe. Para vocês terem uma ideia, essa é a quinta vez que eu busco gravar esse vídeo, tá? Então alguma coisa sempre dá. Trava o vídeo, a gravação, a internet dá um probleminha, né? Então acontece sempre alguma coisa e é natural. Estamos aqui sorrindo, gravando novamente e vamos lá. Faça o joinha lá para valorizar a contribuição do colega psicopedagogo, do colega psicanalista, tá? Que está querendo ajudar você, assim como outras pessoas me ajudaram também, tá bom? Então, segue questões de psicopedagogia, parte 6, tá? Divulga aí, compartilha com o seu colega, dá uma olhada nos outros vídeos lá, são bem legais, eu tenho certeza que vai ajudar você no seu concurso público para psicopedagogo, para psicopedagoga, na sua seleção para psicopedagogo, para psicopedagoga e vamos seguindo, ok? Dá seu joinha, dá seu joinha. Obrigado, valeu. Partindo aqui para o follow-up do vídeo 5, do vídeo anterior, da parte 5, tá? Então, no vídeo anterior eu falei sobre princípios da educação, que ele está voltado para a Constituição Federal, tá? Os princípios que devem orientar a educação no país. Aqui a gente vai falar um pouquinho, só por alto, por cima aqui, sobre o que é bom dar uma olhada, dar uma estudada, né, sobre os princípios da educação, né, conforme a Constituição, que fala da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, gestão democrática do ensino público. Então, tudo isso está dentro dos princípios da educação, assim como também a garantia do padrão de qualidade, a valorização dos profissionais de educação, né? Muito importante, né, a valorização, a promoção humanística, científica e tecnológica, garantia de educação básica e obrigatória gratuitamente, né? Ok? Na questão 2 fala intervenção, sobre a intervenção do psicólogo, tá? Então, a psicologia educacional ajuda a identificar e abordar questões emocionais e sociais que podem afetar o desempenho acadêmico dos alunos. Então, o psicólogo escolar ele trabalha em colaboração com os professores, tá? Em parceria com os professores e alunos, assim como a família também, para criar estratégia. Então, ele não pode olhar só um lado, ele precisa olhar todos os lados aí para criar a melhor estratégia que venha a melhorar o bem-estar e o desenvolvimento do estudante. Então, o principal teórico da psicologia educacional, Jean Piaget, né? Então, ele é o mais influente na área da psicologia educacional. Então, ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento cognitivo, que descreve como as crianças constroem o conhecimento ao longo de diferentes estágios do desenvolvimento. Na questão 3 traz, lá no vídeo 5, tá? O estágio operatório concreto, né? Ele traz o estágio operatório concreto como um dos 4 estágios de desenvolvimento cognitivo proposto por Jean Piaget. Então, esse estágio ele ocorre aproximadamente entre 7 e 11 anos de idade. Durante esse período, essa fase, então, as crianças começam a desenvolver habilidades de pensamento lógico, mas ainda são limitadas, né? Então, as operações concretas e tangíveis, então, elas são limitadas a essas operações nessa fase. Então, não está completo ainda. Então, aqui a gente vai falar por cima, superficialmente, né? Sobre algumas, como é que eu posso dizer? Algumas características principais do operatório concreto, que traz o quê? O pensamento lógico. Então, as crianças começam nessa característica a usar a lógica de maneira mais eficaz e o seu
raciocínio ele é aplicado a situações concretas que podem ser observadas e manipuladas diretamente. Então, a característica da conservação no estágio operatório concreto. Então, as crianças entendem, olha que nós estamos falando do estágio operatório concreto, tá? Então, características do estágio operatório concreto. Então, as crianças entendem o conceito de conservação, ou seja, que certas propriedades de objetos, como volume, quantidade e número, elas permanecem inalteradas, mesmo quando suas formas ou aparências mudam, ok? Tem também a característica da classificação e seriação. As crianças se tornam capazes de classificar objetos em diferentes categorias e de organizar objetos em uma sequência lógica, como ordenar, né? Ordenar os itens do menor para o maior, tá bom? Tem também a reversibilidade. Na reversibilidade, as crianças começam a compreender que certas operações, na característica da reversibilidade, a criança começa a compreender que certas operações podem ser realizadas em ambas as direções. Como assim? 5 mais 2 é 7. 7 menos 2 é 5. Tá? Então, adicionar ou subtrair. Ela começa a ter esse entendimento, a compreender. Na descentração, as crianças conseguem considerar múltiplos aspectos de uma situação simultaneamente, em vez de focar em um único aspecto. Repetindo, na descentração, as crianças elas conseguem considerar múltiplos aspectos de uma situação simultânea, em vez de focar em um único aspecto. Então, esse estágio, que é o operatório concreto, ele é crucial para o desenvolvimento e o pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas, preparando a criança para o raciocínio abstrato, tá? Então, que vai se desenvolver esse raciocínio abstrato no próximo estágio de Jean Piaget, ok? E aí a questão 4 traz estágios de Vallon, tá? Eu falei da intervenção do psicólogo, né? Que tem que traz uma influência muito grande de Jean Piaget na questão da psicologia educacional. Aí falei do estágio operatório concreto, que também está voltado para Jean Piaget, dos 4 estágios do desenvolvimento, tá? E agora vamos falar da quarta questão, da parte 5, do vídeo 5, que é os estágios de Vallon, tá? Então, começando com o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano de idade. Então, esse estágio ele é caracterizado pela predominância das emoções e pela falta de coordenação motora, tá? Então, a criança está imersa no mundo afetivo e não consegue se distinguir dele. No estágio sensório-motor e projetivo, que é o próximo estágio, então vai dos 3 meses até os 3 anos de idade. Então, nesse estágio, a inteligência prática, ela começa a se desenvolver através da interação com os objetos e do uso do corpo. A criança começa a projetar seus pensamentos em atos motores. No estágio do personalismo, que vai dos 3 anos até os 6 anos de idade, então esse estágio ele é marcado pela formação da personalidade, tá? Repito, estágio do personalismo é marcado pela formação da persona, da personalidade e da autoconsciência. A criança começa a desenvolver um senso de identidade e a se diferenciar dos outros. Temos também, dentro do estágio de Vallon, o estágio categorial, que é dos 6 aos 11 anos de idade. A inteligência começa a predominar sobre as emoções, as crianças desenvolvem capacidade de classificar, de categorizar as informações, e o seu pensamento se torna mais lógico e estruturado. E aí temos o estágio da puberdade, né? Vem em seguida o estágio da puberdade e a adolescência. Então, a partir dos 11 anos de idade, esse estágio ele é caracterizado por transformações físicas e psicológicas. A busca pela autoafirmação e o desenvolvimento da identidade sexual são aspectos importantes dessa fase. Então, esses estágios, eles refletem a visão de Vallon, de Henri Vallon, sobre o desenvolvimento humano como um processo dialético e contínuo, onde diferentes aspectos afetivo, motor, cognitivo interagem e se influenciam mutuamente.
Já na questão 5, fala dos distúrbios de leitura, né? Distúrbios de leitura, que eles são conhecidos também como transtornos de leitura, são dificuldades específicas, né, que eles afetam a capacidade de uma pessoa de ler de maneira precisa e fluente. Tá? A gente traz um dos distúrbios de leitura que é mais comum, né, é a dislexia, que é um transtorno de origem neurobiológica. Tá? Então, se eu falar aqui de algumas informações importantes sobre distúrbio de leitura para dar uma melhorada aqui, né, nessa questão, né? Temos a dislexia, né? E como já foi dito, né? Então, ela se caracteriza pela dificuldade do reconhecimento preciso ou fluente das palavras na habilidade de decodificação e na soletração. As pessoas com dislexia podem ter dificuldades em ler rapidamente e em compreender o que estão lendo. Então, as causas disso, né, desse distúrbio de leitura, podem ser variadas, né? Então, tem fatores genéticos, neurológicos, os ambientais também. Então, a dislexia frequentemente hereditária, né, ela está associada à estrutura de funcionamento do cérebro, tá? Então, os sinais e sintomas incluem dificuldades em reconhecer palavras, ler lentamente, cometer erros frequentemente, né, cometem erros frequentes ao ler em voz alta, e dificuldades em compreender o texto lido. Diagnóstico disso, né, do distúrbio de leitura, né, geralmente é feito por profissionais da saúde, psicólogo, fonoaudiólogo, né, que toda uma gama aí de profissionais que ajudam, né, assim também como psicopedagogo, nessa questão de diagnóstico. Intervenção, né? A intervenção ela é precoce, ela sendo precoce essa intervenção, é crucial para ajudar os indivíduos com esse distúrbio de leitura, tá? Ok? Então, programas de intervenção podem incluir instrução especializada em leitura, uso de tecnologia assistivas e apoio psicopedagógico, ok? Começando de fato aqui as questões. Questão número 1, banca com Suspom, parte 6. Então, no trecho abaixo, segundo Bossa 2000, o autor, em seu artigo diagnóstico psicopedagógico, avaliação do aluno ou da escola, ele retrata que num modelo que se inicia um diagnóstico do paciente, modelo que se inicia um diagnóstico do paciente, fala aqui de diagnóstico, inicia modelo, são as palavras-chave, tá, pessoal, que eu gosto de marcar, então é importante. Então, é explorada a trajetória escolar, assim como a familiar. Por isso, se faz necessário o levantamento de algumas hipóteses relacionadas ao fator da aprendizagem. Ou seja, se a criança ingressou na instituição de ensino aos 4 anos de idade, né, que tem uma falha aqui da edição, e somente aos 10 anos foi percebido o problema de aprendizagem, o que pode ter ocorrido nesse período escolar? Então, diante do exposto, analise os itens. Item 1. A criança já tinha essa dificuldade ao ingressar na escola, mas tal fato não foi observado pela escola no decorrer dos anos. Item 2. A dificuldade de aprendizagem formou-se dentro do ambiente escolar por ação inadequada da escola. Item 3. A dificuldade de aprendizagem da criança se agravou ao longo do período da educação e só veio a ser percebida quando ela chegou ao ensino fundamental. Então, assinale aqui a alternativa correta. Sempre bom, pessoal, marcar aqui a correta. Não é nada, não. A primeira, é básico, eu estou lendo aqui correta. Já lá na 30ª questão, você já não está mais lendo correta, você está lendo incorreta. E a palavra incorreta, você está lendo correta. Então, já cria o hábito, tá? De marcar as palavras-chave na pergunta e nas respostas, ok? Então, um tempinho para vocês aí pensarem direitinho sobre essa questão. Então, ele está perguntando aqui, ó, se a criança ingressou na instituição de ensino aos 4 anos de idade e somente aos 10 anos foi percebido, olha só, passou 6 anos aí, né? Percebido o problema de aprendizagem, o que pode ter ocorrido nesse período? Aí tá aí as opções. Qual seria a opção correta?
Tempinho para vocês? Vamos lá? Lembrando que sempre os comentários eu faço no vídeo posterior, tá bom? Então, a resposta, a opção 1, ela é correta. A criança já tinha essa dificuldade ao ingressar na escola, mas tal fato não foi observado pela escola no decorrer dos anos. A opção 2 também é correta. A dificuldade de aprendizagem formou-se dentro do ambiente escolar por ação inadequada. 6 anos para observar isso, né? Opção 3, item 3. A dificuldade de aprendizagem da criança se agravou ao longo do período da educação e só veio a ser percebida quando ela chegou ao ensino fundamental. Então, as três são corretas, tá? Marque aí no seu gabarito. 1, 2 e 3 estão corretas. Aqui não é, errada e errada, ok? Seguindo aqui para a questão 2. Já marquei aqui, né, anteriormente a resposta. Então, a experiência ao entrar em contato com as diversas partes do corpo através das mãos guiadas pela, pela, pela mãe, né? Fala de Winnicott, é uma vivência humana e uma área importante do estudo da psicologia. Winnicott é um grande teórico dessa área e, a partir da psicanálise dos anos da experiência como pediatra, deixou uma valiosa contribuição. Então, a resposta correta aqui é Handling, tá? Eu marquei logo aqui, pessoal, que não é uma pergunta fácil. Eu particularmente não achei fácil e eu já deixei marcado aqui para a gente comentar no próximo vídeo, tá? Então, Donald Winnicott, né, ele é um influente pediatra e psicanalista britânico, tá? Ele introduziu esse conceito de handling, né, que é manejo, né? O significado de handling é manejo ou manipulação, como parte da sua teoria do desenvolvimento, tá? Desenvolvimento infantil. Então, o handling ele refere-se à maneira como os cuidadores, especialmente as mães, lidam fisicamente com seus bebês. E com isso contribui para o desenvolvimento emocional, psicológico das crianças. Então, os pontos chaves sobre handling, né? Que o significado é manipulação, manejo, né? Então, a interação física, segurança e conforto, desenvolvimento emocional, o impacto no self, né? Então, o Winnicott, é, a qualidade do handling pode influenciar no desenvolvimento do eu, tá? Da criança. O manejo adequado ajuda o bebê a integrar suas experiências sensoriais e motoras, promovendo a formação de um eu coeso, de um self coeso. Então, tem também ritmos e rotinas com handling, né? E a gente vai fazer mais observações no vídeo posterior, ok? Então, essa é a resposta correta, opção A. Aqui também eu fiz algumas marcações, tá? Que fala de Freud, né? Questão surpresa também que caiu. Então, acerca da psicologia geral, tomando como base os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica, a felicidade, né? Marca aqui a felicidade, é uma empreitada impossível para o ser humano. Freud diz, no livro Mal-Estar das Civilizações, aponta 3 razões para o sofrimento humano. Sofrimento humano. Desse modo, assinala a alternativa correta, tá, pessoal? Marca aqui correta, já está marcado, que aponta as 3 razões. A, o corpo, as doenças e a realidade externa. B, quais são as 3 razões, né, que fala o Freud, né, sobre a felicidade, que é uma empreitada impossível? O corpo, relacionamentos interpessoais e a realidade externa. Marquei aqui, ó, externa e externa. Deixei marcadinho aqui. As doenças, relacionamentos interpessoais e o psiquismo. A doença, a realidade externa e o psiquismo. Marque aí qual a resposta. Aqui eu vou marcar um pouco mais rápido, tá? Uma questão também que eu considero não tão fácil assim. Então, a opção B é a resposta correta. Tá? No livro do Mal-Estar das Civilizações, que é um livro de 1930, Freud ele explora conflitos entre as necessidades humanas instintivas e as restrições impostas pela sociedade. Ele argumenta que a felicidade completa é impossível para o ser humano, devido às tensões
entre os desejos individuais e as exigências da vida em comunidade. Então, esse conflito grande torna-se impossível a felicidade completa, né? Então, as três razões principais para o sofrimento humano, né, segundo Freud, fala da superioridade da natureza, a fragilidade do corpo humano, as relações sociais, tá? Então, o corpo, relacionamentos interpessoais e a realidade externa é a resposta correta dessa questão, tá bom? Esse livro, né, do Mal-Estar das Civilizações, ele é uma obra que aborda os dilemas e conflitos que são inerentes à condução humana, tá bom? Na questão 4, em um importante capítulo de revisão, Boris, Souza e Bloch e Virginia, 2021, fazem uma discussão sobre conceitos básicos da fenomenologia, apresentando as contribuições de Edmund Husserl e os demais autores, né, que a ideia da corporeidade proposta por Merleau-Ponty a respeito desses filósofos assinale a alternativa incorreta. Lembra lá que eu falei, pessoal? Marque sempre lá, correta, incorreta, para vocês não serem traídos pela mente de vocês, tá? Então, aqui, ó, eles fazem uma discussão sobre os conceitos básicos, da fenomenologia, trava a língua aqui, né, pessoal? Fenomenologia, apresentando as contribuições, então ele está falando das contribuições de Edmund e dos demais filósofos, tá? Então, assinale a incorreta, tá bom? Então, a principal contribuição de Brentano foi a introdução do conceito de intencionalidades, afirmando que toda a consciência sempre está voltada a um objeto. Tá pedindo a incorreta, tá, pessoal? Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Consciência, sempre consciência de alguma coisa. Portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser percebido. Mas a realidade enquanto ser percebido. Husserl desenvolveu o método fenomenológico com via de acessar os fenômenos da consciência, priorizando a clarificação dos fenômenos por meio da descrição, superando as relações de causa. E este filósofo defende uma concepção dualista para a matéria e o espírito. Esse filósofo, só verificar aqui se houve alguma falha. Só um minutinho. Então, esse filósofo, estou só fazendo aqui quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Só fazendo aqui uma validação. É isso mesmo. Então, ele defende a concepção dualista para a matéria e o espírito. Eu estava pensando aqui que tinha alguma edição incorreta aqui, tá? Concepção dualista para a matéria e o espírito. De um lado estão os objetos, aqui é de um lado, tá, pessoal? Estão os objetos e o corpo, do outro o sujeito e a consciência, tá? Então, qual a resposta incorreta? Esta é a resposta incorreta que eles estão pedindo aqui, tá bom? Fui só fazer uma validação aqui se tinha algum erro aqui do filósofo, tá bom?
Mas é ao vivo, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá? E aqui, pessoal, a resposta correta, para não perder muito tempo, a resposta incorreta é a D, tá? A resposta D é a incorreta, ok? Considero também uma questão não tão fácil assim, né? Mas está aí a opção D como incorreta. Sugiro vocês estudarem, né, ver um pouquinho sobre esses filósofos aqui, né, porque vez ou outra está caindo aí em questões, em provas da psicopedagogia. Por fim, a questão 5, né, a fenomenologia desenvolvida a partir da segunda metade do século XIX, a partir de uma forte influência de Franz Brentano e de questionamentos do pensamento de Edmund Husserl, a respeito do que fazem os homens, propõe uma nova teoria do conhecimento que contesta outras teorias até então vigentes, como o empirismo e o idealismo. Sobre a fenomenologia, considere as sentenças abaixo. Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa, ou seja, por este, a consciência, por este motivo, não se busca explicar o porquê das coisas, mas descrevê-las no ato da consciência e do conhecimento. Portanto, é a partir da intencionalidade da consciência que se produz o conhecimento. Então, essa aqui, ela é correta, tá? A 2, a fenomenologia entende que a verdade só pode ser alcançada reproduzindo através de experiências realizadas em laboratórios os fenômenos observados na natureza, tá? Essa questão aqui, a 2, ela, ela é incorreta, tá? Então, a questão 2 ela é incorreta. Então, a fenomenologia, conforme desenvolvida por Edmund Husserl, né, e outros pensadores, ela não busca reproduzir fenômenos em laboratórios para alcançar a verdade. Então, esse seu método, né, é radicalmente distinto das ciências experimentais, ok? Então, mais à frente a gente vai falar, né, sobre alguns pontos principais de divergência, tá? Mais à frente que eu falo na parte 6, no vídeo, na parte 7, perdão, na parte 7. Aqui é a parte 6, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na parte 7. Então, até o momento dessas duas opções, somente a 1 é a correta. Então, a 3, a 2 é errada, né? É incorreta. Então, a 3, a fenomenologia foi uma das grandes influências para a elaboração da filosofia existencialista e o conceito da liberdade do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Tá? Então, esse filósofo francês, né, escritor e crítico francês, conhecido como um dos principais representantes do existencialismo. Tá? Então, ele acreditava que a existência precede a essência, o que significa que os seres humanos primeiro existem e, em seguida, definem sua própria essência através de suas ações e escolhas. Então, essa opção também é correta, tá bom? E aí vem a opção 4. De Edmund Husserl desenvolveu a fenomenologia a partir de inquietações a respeito da essência das coisas e de seu incômodo. A partir da essência e de seu incômodo, como os pressupostos do positivismo de Auguste Comte, cujo método visa alcançar a verdade científica incontestável sobre os fatos. Tá? Então, nesse caso, Edmund Husserl, ele foi um filósofo e matemático alemão conhecido como o fundador da fenomenologia. Tá? Então, a fenomenologia é um método de investigação filosófica que se concentra na descrição dos fenômenos tal como eles aparecem, né? Então, aparecem a consciência. Então, ele acreditava que a consciência é sempre intencional, ou seja, é sempre consciência de algo. Então, ele propôs que para entender a essência das coisas,
é necessário suspender os julgamentos preconcebidos e focar na experiência direta dos fenômenos, tá? Então, esse processo, ele é conhecido como EPOCHE, E-P-O-C-H-E, acento no E, ou redução fenomenológica, tá? No caso de Augusto Comte, ele foi um filósofo francês, considerado o pai da sociologia e um fundador do positivismo, ok? Então, a resposta correta nessa questão é a resposta C. Opção C é a correta. Lembrando que a 2 nós marcamos como incorreta. Tá ok? E aqui finalizamos a parte 6, tá? Continua na parte 7, o vídeo 7 vem em seguida, tá? Deixa lá o seu joinha, tá? Então quero contribuir para a sua aprovação, tá? Se inscreve lá no canal, dá seu joinha. Juntos somos mais fortes. Vem com a gente. Abraço. Tchau, tchau.